Olá, gente! Sejam bem-vindas ao nosso novo episódio do Delas pra Elas. Voltamos com a doutora Luciana Lessa, nutróloga Dinda do Luan. E agora ela vai falar pra gente sobre mulheres 40+, climatério, reposição hormonal, emagrecimento. Brilha! É difícil. Eu vou contar então um pouquinho da minha história. Por volta dos 35, até os 35 eu tinha um corpo que... invejável, só comia besteira. Só comia besteira, não malhava, não tinha problema nenhum. Eis que o metabolismo mudou. E aí, para uma pessoa que nunca fez dieta, nunca aprendeu a comer corretamente, eu comecei a não me encontrar. Porque nada me ajudava, eu não conseguia perder de peso que nem eu perdia. O que está acontecendo? Ninguém me contou, descobri, obviamente estudando, que eu tinha já entrado no climatério aos 35 e ninguém tinha me avisado. Eu ainda estou no climatério, eu ainda não entrei na menopausa, mas com o envelhecer o nosso corpo vai mudando e principalmente o metabolismo vai mudando. O que era muito fácil para mim antigamente perder peso, depois passou a ser um terror. Aquele 1 quilo que eu ganhava, passava 2 meses, 3 meses, ele não me largava. Aí você começa a fazer dieta restritiva, vê um vento passando com uma nova droga do momento, tentava. E era assim, sem racional nenhuma, e olha que a gente é médica, mas ainda não tinha entendido que o metabolismo ele muda junto com a sopa de hormônios que a gente tem. Mulher tem uma quantidade de uma complexidade muito maior do eixo hormonal e tudo interfere. E a gente ainda faz uso de anticoncepcional muitas vezes, que interfere também, tem as patologias de base. Então, tudo a gente fica assim, sabe, num mundo que é muita coisa desconhecida e principalmente tem muita gente que não se conhece, não consegue entender o seu corpo. Eu falo que para os meus pacientes de consultório, já escutaram isso milhões de vezes, eu sempre pergunto, você conhece o que te faz bem e o que te faz mal? No dia a dia, você comendo, você botando um remédio, se aquele remédio fez o efeito esperado. E as pessoas têm muita baixa consciência corporal. Elas não identificam com clareza o que ela comeu alguma coisa, ela tomou alguma coisa, o sintoma esperado e que ela não está bem, o que ela está bem. Então, é difícil a gente aprender sobre o nosso corpo. Ninguém conta pra gente que a gente vive nele e que a gente tem que prestar atenção no nosso corpo para saber se está bem ou se está mal. Mas sobre o emagrecimento na mulher de 40+, entra o climatério, que é esse momento de transição até a menopausa. É um momento em que ele não tem um diagnóstico laboratorial, infelizmente, ninguém inventou ainda um marcador, mas ele dá muitos sinais da sua existência. Mas você tem que tratar, né? Você tem que tratar. Ouviu, né? Vocês têm que tratar, procurar um ginecologista, procurar um nutrólogo, um endócrino que esteja bem atualizado. Todas as patologias hoje têm tratamento, mas principalmente o reconhecimento da mulher que fala assim, eu não tô bem. Eu escuto várias pessoas ao meu redor falar assim, eu não tô bem. E aí, o que é o problema da mulher 40+? Sempre está associado a uma carga de trabalho que ela trabalha, ela tem filho, os filhos, na grande maioria, estão perto ali da adolescência. Então, imagina a bomba efervescente que é a adolescência, junto com uma mulher que está entrando no climatério. Então, é uma sobrecarga, é um cansaço muito grande. E aí, alguns colegas chegam e falam assim, é normal a mulher de 40 anos estar cansada. Mas, e quem tem um adolescente, um bebê, trabalha muito? Explica. Aí, passa na sua médica, ela pede exames e quem sabe se diagnostica em que momento você tá. Mas o mais importante você veio me procurar porque principalmente você não estava bem, você sabia que você não estava no seu eixo. Não desconsidere essa fala, porque a gente vai relutando, mas é isso, é só o estresse ele virou uma carapuça onde esconde alguns outros problemas que você vai empurrando com a barriga. Obviamente que a gente tem vivido, nós somos de uma geração que é mais estressada por natureza,
Hoje a gente tem muita atenção para dar para todos os cantos, para os filhos, para o trabalho, e todo mundo pede cada vez mais atenção. Isso estressa normalmente, é natural que estresse, mas considerar que você escuta aquele ser que está dentro do seu coraçãozinho e fala assim, não tô bem, tô cansada. Olha, busca ajuda, porque na grande maioria das vezes, se não for uma causa clínica, pode ser uma causa que é reavaliar o seu momento de vida, se vale a pena aquele estresse que você está vivendo. E aí a gente tem os colegas psicólogos que podem te orientar, que podem te conduzir para melhores caminhos de como lidar com essa sobrecarga. E a perda de peso, o que a gente pode fazer? A perda de peso, ela tem... a primeira coisa são avaliação clínica mesmo, do qual é o momento clínico daquela mulher. Saber se ela tá... porque eu vou te falar diretamente. Hoje em dia tá muito na moda, no chip da beleza, hormônio, medicação, canetinhas, sabe, pra tudo. Todo mundo toma, todo mundo tá magrelo, todo mundo tá com cara de caveirinha. E aí? Então, dessa forma indiscriminada, eu não sou a favor de nada, né? Eu sou muito a favor de uma medicina cada vez mais individualizada, com uma terapia muito específica para o paciente que está na minha frente. Eu acho que mais do que você tomar uma medicação ou estar buscando desesperadamente perder peso, é entender o momento clínico que aquela paciente está, fazer os diagnósticos devido, ver se ela tem uma síndrome metabólica, se ela tem um excesso de glicose no sangue, se ela está beirando ali uma menopausa, ver a avaliação de como é que estão aqueles hormônios. E aí você elege uma linha de raciocínio onde a queixa da mulher, a principal queixa... É o foco, né? É o foco. Escutar o que a paciente está me dizendo. Ela vai me dizer que o maior problema dela, às vezes, é a queda de cabelo. Aí você vai descobrir que a queda de cabelo tem milhões de complexidade, de coisas que levam à queda de cabelo, mas o mais importante é entender que, às vezes, aquela queda de cabelo é por uma anemia ferropriva que ela tenha. Então, afastei, olhei, a gente trata, eu escutei ela e depois eu dou seguimento para uma trilogia das necessidades que são apresentadas ali. Acho que o mais importante é esquecer que existe moda, cada vez mais vão vir mais novas drogas para a obesidade. Graças a Deus a gente está vivendo um boom de novas drogas. Isso é fenomenal para a medicina, muito bom. Mas, lembrando que eu falei lá no começo, existem muitos tipos de obesidade. Então, drogas, hormônio, de forma indiscriminada, achando que é uma fórmula de bolo, talvez o seu bolo pode solar. Então, gostei dela. não é uma coisa que você possa recorrer para todo mundo, porque a sua amiga tomou, você vai tomar também. Esquece isso, porque é o futuro da medicina cada vez mais em individualizar o tratamento. E explica um pouquinho essa diferença das canetinhas. Tem Ozempic, tem Mounjaro, tem Victoza, tem... As canetinhas, elas surgiram há quase 20 anos atrás. Já tem isso tudo? Não é porque elas surgiram para o tratamento da diabetes. E com o tratamento da diabetes, eles viram que algumas tinham um efeito colateral muito positivo, que era a perda de peso. Começou, a gente lá, se eu não me engano, em 2007, agora eu posso estar falhando um pouco a minha memória aqui de quando foi o ano de lançamento do Victoza, que era liraglutida. Depois a gente veio com Saxenda, que é a mesma droga que a liraglutida, só que com nome e com a especificidade para tratar a obesidade. Depois a gente veio com a semaglutida, que ela veio como Ozempic, e aí ainda era para diabetes. Ela foi extrapolado o uso do Ozempic por conta da perda de peso para tratamento da obesidade, e aí o laboratório que fabrica renomeou de Ozempic para Wegovy. E aí também trouxe doses maiores pensando na obesidade. Há pouco tempo houve o lançamento no Brasil do Mounjaro, que é a tirzepatida, que já é uma segunda geração, que já é o GLP-1 com o GIP para poder fazer
grande revolução. A gente está falando de drogas... O que é a diferença de uma para outra? Exatamente. A gente está falando de drogas que variavam de perda de peso no tratamento global da obesidade. Da liraglutida tinha a expectativa de 10% de perda de peso. Você vai pro Wegovy, pra semaglutida, que era o Ozempic, até no Wegovy você já passa para 17%, 18% de peso. E aí você extrapola agora com o Mounjaro, que você chega a 25% de peso. Para vocês terem noção, é a mesma perda de peso de uma cirurgia bariátrica. Então, hoje a gente tem drogas que, de formas muito bem indicadas, elas são comparáveis a uma cirurgia bariátrica. Em quanto tempo essa perda de peso? Isso vai ser paciente dependente, porque você tem um paciente que só usa a droga e não muda o estilo de vida, ele continua achando que pode comer tudo, continua bebendo, sem atividade física, ele tem uma perda de peso. Tem um paciente que já tem diabetes, então ele perde um pouquinho menos do que o paciente que não tem. Mas assim, essas perdas de peso, os estudos mostram que sejam em 24 meses. Tá? O ideal é que seja em 24 meses, é isso? É o ideal, mas aí tem gente que vai usar e vai perder esses 25% em 4 meses. Pode acontecer. Mas isso tá errado. Não tá errado. A questão toda não é a velocidade da perda de peso. Mas quando você tá desnutrindo. Não, é isso que eu tô te falando. Não tá errado, porque essa pessoa pode ter perdido isso junto com um profissional da nutrição que tá fazendo uma boa dieta, com um bom aporte proteico, e ele não desnutriu. Então a velocidade que ele perdeu, só vou te dizer se é boa, se é ruim, se eu olhar o paciente. Então, paciente, às vezes, muito bem assistido, aquele paciente que viu na caneta uma oportunidade de mudança do estilo de vida, começou a ir para academia com regularidade, começou a fazer uma dieta muito bem orientada e junto com a caneta, ele perdeu 25% em 4 meses. Ok. Mas, amiga, esse paciente que perde, assim, experiência, o paciente que perde muito rápido, ganha muito rápido depois quando interrompe. Sim, se ele não estiver sendo acompanhado. Se ele estiver sendo acompanhado, o médico que está prescrevendo para ele o tratamento, ele vai fazer um desmame progressivo. Ele não vai pegar a caneta e tirar de uma hora para outra. Que esse é o maior erro que alguns pacientes que compram as canetas sem orientação fazem. Então, você tem um inibidor de apetite muito potente segurando a sua fome. Você não foi ao nutricionista, você não mudou o seu estilo de vida. Você tirou aquele inibidor, abriu a jaula do leão. Então a fome volta, você recupera aquele peso com uma velocidade muito grande, porque o mais importante é, quando a gente ganha... Você perde gordura, você ganha gordura, você perdeu músculo, tudo, e você ganha gordura. E eu vou explicar um pouquinho dessa perda de gordura. Quando a gente nasce, a gente tem uma quantidade X de células. Eu vou engordando, essa célula ela vai crescendo de tamanho. Chega um momento que essa célula multiplica. Então, eu ganhei peso, eu não tenho agora só um X de gordura, eu tenho 2X de células de gordura. E aí elas vão inchando. Quando eu perco peso, essas células não morrem, elas só diminuem de volume. Quando tô lá usando a canetinha, eu perdi peso, a célula ficou bem pequenininha, mas eu tenho 2X de célula. Por isso que quando a gente reganha, o reganho é tão rápido. Porque eu não precisei multiplicar essas células. Elas só crescem novamente. Você entendeu a diferença? Mas também tem uma história da criança. Que esses adipócitos, essas células de gordura, elas se formam até os 5 anos, não é? Que por isso que você não pode deixar uma criança comer tanta besteira, ser obesa. Amiga. Não é isso? A gênese do adipócito, ele ainda está sendo muito estudado. Você tem ainda muito estudo em cima de criança. Você pode... A memória... Quando você está falando de alimentação da criança, você não está falando só do adipócito. Você está falando também da formação da flora intestinal dele. Então, quanto mais gordura e quanto mais açúcar você der para uma criança antes dos 5 anos, você está selecionando flora intestinal. E o adipócito também, ele tem uma formação até um certo tempo. Mas depois que você já
estabeleceu aqueles locais onde previamente você tem uma memória, um histórico genético que ele vai se depositar em alguns lugares, infelizmente, esses adipócitos eles também se multiplicam quando você engorda. Eles se multiplicam, mas a tendência, o tropismo dele, em que local que eles vão, eles são geneticamente definidos. E essa moda de caveirinha? Caveirinha, tudo hoje droga, tudo é caveirinha. Aí tem que explicar um pouco o que é caveirinha. Não, todo mundo muito magro. Muito magro e rápido. De um dia, se a pessoa tá gordinha, 2 semanas ela tá... A perda de peso, ela não é ruim se ela for bem orientada, ela for clinicamente orientada. O que a gente tem hoje é um uso desordenado dessas canetas, de uma forma em que pessoas não orientadas usam indiscriminadamente, perdem muito peso e acham que quando chegam no peso-alvo, tá bom, ela chegou ao final do tratamento. Na verdade, a caneta, ela parte... É uma bengala. Ela é parte de uma terapia, onde inclui reeducação alimentar, início de atividade física e a caneta ajuda na inibição do apetite. Mas eu não vou conseguir manter esse peso se ao retirar a caneta eu não tenha substituído o meu tipo de alimentação por uma alimentação saudável e tenha incluído atividade física na minha rotina. Eu não vou conseguir fazer com que essa paciente continue bem, saudável e num peso estabelecido se ela não tiver atenção para esses 2 pontos que são os pontos mais importantes definitivamente na vida, né? Se a gente soubesse comer bem desde pequeno, provavelmente essa pessoa não estava sofrendo com obesidade na vida adulta. E antes da gente começar, a gente estava conversando sobre a relação da comida com o emocional, né? O que a gente associa com comida, porque você estava falando do bolinho, do brigadeiro, que te trazem felicidade. A gente desenvolveu a nossa cultura, a cultura brasileira do exagero. Tem um amigo meu que fala que, assim, tudo que é criado em qualquer outro país, o brasileiro, ele leva para um outro patamar. É o exemplo do cachorro-quente. O cachorro-quente dos Estados Unidos é só o pão e a linguiça, ketchup e mostarda. Aqui a gente vai para São Paulo, tem um purê com carne moída, batata, palha, arroz. Bota tudo no cachorro-quente. E aí vira aquela bomba calórica. Então a gente trouxe um exagero. A cultura brasileira ela é muito focada na fartura e por diversas imigrações, diversos tipos de famílias que a gente tem ao longo do Brasil, a gente criou a cultura que a fartura, exagero na mesa, é uma família que ela tá economicamente bem, ela tá uma família unida e muitas vezes a família só se une para comer. Os momentos familiares são para comer. Não tem um outro momento além da comida. E aí começa a ser desenvolvido algumas relações onde a comida é o afeto de mãe para filha, é o afeto daquela família ali, tá ali em cima da mesa. Cada vez mais você tem um reforço de que a comida é aquela comida específica, aquela comida gordurosa, é o amor que vem da sua família. E aí você começa a ter uma relação emocional com a comida. E aí vai passando o tempo, você sai daquele núcleo e você replica na sua vida, longe da sua família, aquelas mesmas heranças, onde você busca acolhimento naquela comida. Eu estava dando exemplo do reforço positivo do que é o bolo e o brigadeiro. Quando você vai olhar a sua infância inteira, quais eram os momentos felizes que estão todas as pessoas felizes ao seu redor? Cantando parabéns com bolo e brigadeiro. Então tem muito paciente que chega no consultório e fala assim, eu não consigo ficar longe de um brigadeiro. Na verdade, muitos estão associando a felicidade, aqueles momentos alegres ao brigadeiro. Mas não é só o açúcar, propriamente dito? Não, tem gente que associa. Eu tenho um paciente que associa muito o leite antes de dormir a mãe. Então, quando eu fui tratar dele, eu perguntei para ele quais são suas heranças familiares. Ele era um paciente com refluxo gastroesofágico e que todo dia antes de dormir ele bebia leite. Então, para quem não sabe, é totalmente não recomendado isso.
Mas o que eu vou fazer? Eu vou falar pra ele tirar a mãe que ele já não tem mais da vida dele, que era aquilo ali que aquele leite tinha. Você começa a tratar e até chegar naquele momento de tirar, botar mais cedo. Na verdade, até agora a gente ainda não conseguiu tirar, mas eu consegui já afastar pelo menos 2 horas antes dele dormir. Então, eu já acho um bom ganho. Ele já diminuiu muito a queixa dele do refluxo. E é isso, a gente tem que individualizar e entender o que é aquele leite para ele. Acho que a gente já falou bastante sobre emagrecimento. Quero falar sobre uma coisa importante que é o preparo pré-operatório nutricional, que a gente sempre fala muito do paciente oncológico, paciente com cirurgias grandes, mas que você pauta, né, que pode ser realizado em qualquer procedimento cirúrgico. Exato. Não, que deve. Que deve. Que deve ser Não pode realizado. não, que deve. Então assim, no próximo episódio a gente vai falar sobre esse tratamento, sobre o preparo nutricional pré-operatório, tá? Que ela fala que não deve, que não é que deva. Não é que pode ser feito, deve ser feito. Que deve ser feito. Não deixe de assistir o próximo bloco. Sigam o canal, ative o sininho, deixe o seu like. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar. Um beijo.